E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que têm feito sua inscrição no canal, a todos vocês que têm curtido os meus vídeos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hermenêutica, principalmente de uma forma básica, uma forma fácil de você compreender as cinco regras principais da hermenêutica e a regra maior de todas elas. A gente vai ver bem rapidinho, para você que quer entender um pouquinho mais sobre como estudar a palavra de Deus, sobre como interpretar da forma correta, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que a interpretação da forma mais correta dos versículos bíblicos. É óbvio que a hermenêutica pode ser utilizada em diversas outras áreas de estudos, como o próprio direito. Nós, como a nossa vertente é teológica, nós vamos estudar as regras da hermenêutica para que elas sejam aplicadas na palavra de Deus, ok? Hermenêutica vem do hermeneu e significa explicar, traduzir, interpretar da melhor forma possível. Na hermenêutica, a gente tem, na parte da teologia, a gente tem uma regra principal que vai fugir a regra as 5 regras básicas, ok? Porque essa regra é a mais importante de todas. E ela diz que a Escritura é explicada pela própria Escritura. Ou seja, para você ter um entendimento maior de como isso funciona, nós vemos aí o versículo de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, e lá fala mais ou menos assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí nós poderíamos interpretar de várias formas, de várias maneiras, fazer conjecturas, fazer análises com as nossas próprias conclusões, nosso próprio entendimento, mas usando a regra principal da hermenêutica, nós podemos ir para Isaías capítulo 11, versículo 2. E aí a gente vai ver e entender quem são realmente os 7 Espíritos de Deus. E lá diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor, ok? Então, assim, queridos, a gente tem nesse exemplo aí uma interpretação clara do que é a regra fundamental da hermenêutica, ok? Então vamos lá para a primeira regra, ok? Além da fundamental. A regra diz o seguinte: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. É preciso a gente avaliar as palavras escritas de acordo com a vivência da época. Entenderam, queridos? Então, quando a gente lê as passagens bíblicas, as escrituras, nós temos que entender que os escritores utilizavam palavras que eram utilizadas da época. Assim como hoje nós utilizamos palavras que são usadas na nossa atual época. Então, muitas pessoas que viveram no passado, se elas pegassem um livro escrito com as palavras do dia de hoje, elas teriam muita dificuldade de compreender. Assim como nós pegamos as pessoas que escreveram há muito tempo atrás, e nós precisamos analisar todo o contexto da palavra, por que ela foi usada, entendeu? Mais ou menos para a gente entender de uma forma fácil, os escritores da época bíblica, eles utilizavam-se também de jargões, ok, queridos? Que eles colocavam
na sua forma de escrever, na sua forma de literatura, de acordo com o que era vivenciado na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Entenderam até aí? Então vamos lá. Bem básico para vocês entenderem, tá? Segunda regra. Interpretar o texto em conformidade com o contexto. Queridos, essa é a regra mais infringida, acho que nos altares praticados aí, infelizmente, por muitas pessoas, né? A gente vê as pessoas pegam versículos isolados e criam normas, criam conceitos, criam regras para se determinar dentro de uma igreja, para que as pessoas sigam, e é totalmente fora do contexto. Nós temos aí várias doutrinas que são impostas contra as pessoas para que elas pratiquem, que foram retiradas de versículos isolados, de situações que são contextos de época. Um exemplo, assim, para não entrar em questões teológicas, querido, mas eu preciso dar esse exemplo para vocês, um exemplo sobre o véu na cabeça, ok? Quando Paulo determinou, se eu não me engano, lá em Coríntios, para que as mulheres usassem o véu na cabeça, é porque as prostitutas tinham um cabelo raspado, elas tinham cabelo curto, e quando elas se convertiam a Cristo Jesus, elas frequentavam o meio cristão, e as pessoas, infelizmente, tinham contra elas um preconceito. Paulo, na sua sabedoria, falou assim: viu, mulheres, usem um véu sobre a sua cabeça, que assim as pessoas não vão ver que vocês tinham cabelo curto e eram prostitutas. Então ele tornou a vida das prostitutas convertidas a Cristo Jesus mais fácil, infelizmente, por causa do preconceito que havia na época. E isso é um contexto histórico da época e não mais para ser praticado nos dias de hoje. Ok? Entenderam? Terceira regra. A terceira regra diz o seguinte: considerar o objetivo ou plano geral do livro. Então, muitas passagens que nós vemos na palavra de Deus, elas foram direcionadas com objetivos específicos, com planos específicos. Principalmente Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ela tem um objetivo e um plano específico, porque elas foram escritas para as igrejas, ou a igreja de Roma, a igreja de Tessalonicense, a igreja de Colossense, a igreja de Efésios, então assim, a igreja de Coríntios. Então eram cartas que tinham objetivos e planos específicos. Essa daí, além dessa regra, a gente tem que analisar também o contexto dos versículos, ok? Existem avaliações que você deve ver, que são regras impostas para questões individuais do contexto histórico da época, para situações da época, como eu já citei para vocês, o véu na cabeça das mulheres, ok? Mas existem regras que são universais, que devem ser praticadas por todos nós. Um exemplo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, crer no Senhor Jesus, a gente sabe que é uma regra universal para todas as pessoas. Beleza? Entenderam até aí? Então, assim, bem básico, as escritas teológicas, os livros, eles tinham um objetivo para serem escritos, tá? E eles tinham um plano geral que deveria ser conquistado. Principalmente a gente citou, como eu já disse, Paulo. Ele era muito sábio e ele, quando ele escreveu, ele sabia o porquê, o para quê que ele estava assim fazendo. Quarta regra, a quarta regra da hermenêutica. Eu vou
dizer aqui para vocês que é necessário consultar as passagens paralelas. Nós vemos que existem muitas situações na Bíblia que existem paralelos de ideia e paralelos de ensinos, tá? Então, assim, a gente tem tipo paralelo de palavras, que quando a gente lê um texto, nós encontramos nele uma palavra duvidosa, recorremos a outro texto que contém uma palavra idêntica, e assim a gente consegue entender o seu significado. Ok? Entenderam? Legal essa aí, né? E a gente tem o paralelo de ideia também, que muitas vezes a gente consegue analisar uma ideia complexa e exata do que o texto ou versículo determina, né? Então a gente consulta outros ensinos, outras narrativas contidas também dentro da palavra, e a gente consegue captar aquilo que parecia obscuro e traz a luz para ele, entendeu? E a gente tem um paralelo de ensinos gerais, que é uma correta interpretação de determinadas passagens que às vezes não são suficientes no paralelo de palavras e ideias, e é preciso recorrer um teor geral, tá? Nos ensinos da Escritura, desde Gênesis e Apocalipse, para que a gente compreenda realmente tudo o que o contexto, o texto em si quer trazer de ensinamento para nós. Então, assim, necessário consultar as passagens paralelas para que a gente tenha um maior conhecimento e não fique aí na escuridão. Quinta e última regra e básica da hermenêutica, ok, queridos? Para vocês terem uma compreensão e entendimento melhor da palavra de Deus. E a quinta regra é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Nossa, Rodrigo, o que é isso? Quer dizer que na linguagem bíblica ou outra qualquer, existem palavras que variam muito o seu significado, queridos, segundo o sentido da frase, o argumento que elas ocorrem. Então é necessário que a gente averigue e determine sempre qual que é o pensamento especial que o escritor se propõe a expressar, e assim tomar este guia esse pensamento para poder determinar o sentido correto da palavra. A gente tem aí para vocês, para você ter ideia, eu vou dar o exemplo de Marcos 7, versículo 2, que fala assim, ó: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Tá? Então a gente precisa aí analisar o conjunto num contexto geral, que na verdade esse versículo, o objetivo não era salientar a falta de higiene dos discípulos em não lavar a mão quando eles iam comer. Isso aí era uma tradição, isso aí era uma lei que eles tinham que seguir, ok? Mas quando eles o fazem, eles trazem o sentido da quebra da tradição, porque Jesus ele não veio para ser como todos os fariseus eram, ele veio, e a gente percebe que toda a sua caminhada, ele veio quebrando as tradições, ele veio afrontando a lei, quebrando a tradição do sábado, curando, entendeu? Então a gente precisa analisar as palavras num sentido correto do que ele queria realmente dizer dentro do contexto. Então, assim, queridos, essas são as 5 regras básicas da hermenêutica. Espero que vocês possam desenvolver um estudo mais amplo, mais fácil e mais acertativo da palavra de Deus com essas 5 regras, ok? E não esquecer a regra principal, que é que a Bíblia se auto-interpreta. Então, assim, não busque, muitas vezes, principalmente você, novo convertido, não queira buscar explicações em livros seculares, ou às vezes em livros de apócrifos, ou livros de heresias, ok? Tenha paciência,
seja firme, conheça primeiro o básico, forme um alicerce estruturado, e aí sim depois você se aventura em maiores conhecimentos, ok? Mas assim, sigam sempre essas regras, que vocês vão ser pessoas muito mais sábias, muito mais conhecedoras da palavra de Deus, e não vão deixar se iludir por regras impostas por vontades de homens, ok? Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí, e se você quer abençoar mais alguma pessoa aí, não esquece de compartilhar o nosso vídeo e o nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.